Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso Técnico em Enfermagem. Estamos aqui trabalhando juntos a disciplina Enfermagem em Urgências e Emergências. Nessa aula, vamos trabalhar o capítulo 6, item 6 do seu material didático. Em continuação à aula anterior, essa é a segunda parte, onde a gente está abordando literalmente os principais agravos à saúde, acidentes também que ameaçam a vida e que trazem para a gente a necessidade de ações de urgência e emergência, ok? Vamos lá! Vamos falar, nessa aula especificamente, sobre intoxicações e o papel da enfermagem no processo de intoxicação. A intoxicação em si, ela pode estar ligada tanto a questões alimentares, ela pode estar ligada a questões ocupacionais e ela pode estar ligada também a questões acidentais. E nós temos um papel importantíssimo na atuação de urgência e emergência pré-hospitalar e intra-hospitalar, num pronto-socorro, por exemplo, ou numa unidade de pronto atendimento, uma UPA, por exemplo, 24 horas, para atender um paciente que está sofrendo de intoxicação, ok? Vamos lá! Nesse sentido, então, a enfermagem ela tem uma participação importantíssima no tratamento de paciente que está com intoxicação. Essas intervenções, literalmente, estão ligadas muito com o processo de descontaminação, ok? Então, o paciente, às vezes, ele pode se intoxicar na pele, ele pode se intoxicar ingerindo, ok? Ele pode se intoxicar respirando. E algumas dessas situações a gente consegue reverter. Outras são um pouco mais difíceis. Entenda então, por exemplo, quando o paciente ele inala, ele cheira produto químico e sofre uma intoxicação. É importante que quando ele for levado ao atendimento, num pronto atendimento médico, por exemplo, quem está levando literalmente esse paciente para lá nessa situação tenha uma noção ou saiba dizer para a equipe médica, para a equipe de enfermagem, qual foi o produto que esse paciente inalou. Porque, dependendo do produto químico que ele inalou, pode existir um medicamento que a gente chama de antídoto, ok? Qual é esse antídoto, professor? Tudo vai depender do tipo de produto químico, tá bom? Não existe um remédio mágico para fazer isso, tá? Não existe remédio mágico, anota isso, tá bom? Então, nesse sentido, tudo vai depender da informação. Se o paciente está sendo levado, literalmente, para o atendimento médico e não tem nenhum histórico, ninguém sabe dizer qual é o produto que ele inalou, aí, óbvio, a terapêutica vai ser um pouquinho mais complicada, mas os médicos vão fazer o possível para tentar restabelecer o quadro de saúde desse paciente. Então, isso na inalação. Nós temos uma situação onde o paciente ele se intoxica, por exemplo, com um contato, ok? Direto na pele, com solventes, por exemplo, no caso dos pintores, com produtos químicos, no caso, por exemplo, daqueles jardineiros que estão utilizando produto literalmente agrotóxico para matar formiga, para matar mato, por exemplo, e aquele produto cai direto na pele. Isso a pele vai absorver em forma de esponja e, obviamente, vai também trazer um processo de intoxicação. Nesse caso de pele e olhos, tá? Aí vem o fator importante da estrutura do pronto atendimento, que tem que ter um banheiro com uma ducha. Esse paciente, quando ele se intoxica, toma um banho, digamos assim, de produto químico, pode ser braço, pode ser rosto, pode ser olhos, ele tem que, literalmente, a conduta de emergência é tomar um banho de aspersão, tá? Em torno de 5 a 10, 15 minutos, com água abundante, para retirar o excesso, literalmente, desse produto químico que esteja impregnado ainda na pele. Uma parte vai ser absorvida, mas uma boa parte vai continuar na pele externa. E o banho, literalmente, somente com água potável, vai literalmente retirar esse excesso de produto químico. Entendeu a lógica? Não vamos utilizar sabão aqui, é água abundante corrente, tá bom? Então nós temos esse processo de descontaminação também nos olhos, porque o produto químico ele pode também penetrar nos olhos. E aí vem a importância de fazer a descontaminação literalmente dos olhos. Se for uma situação um pouquinho mais branda, posso fazer uma lavagem dos olhos, por exemplo, com soro fisiológico, mas isso tudo com a indicação do médico plantonista lá no pronto-socorro. A lavagem gástrica vai acontecer quando o paciente ingerir, beber ou comer, por exemplo, um produto químico. Isso acontece bastante com crianças e também em algumas situações de
princípio de suicídio, tentativa de suicídio. Então, na prática, a gente faz literalmente com os procedimentos de lavagem gástrica, tá? Que nós vamos abordar um pouquinho mais à frente. E em caso respiratório, a gente vai atuar literalmente de acordo com a prescrição e das condutas que o médico disser, mas eu quero que você já entenda que a gente vai sempre dar um suporte de oxigênio para esse paciente. Então, na emergência, eu tenho que estar atento a dar esse suporte respiratório. Pacientes que sofrem também, por exemplo, com overdoses de drogas ou intoxicação, eles necessitam de cuidados precisos para evitar complicações. Por isso que a gente não pode literalmente titubear. A gente não pode ficar aí perdendo tempo em relação a querer conhecer, saber se o ovo tem pelo ou não. A gente consegue identificar literalmente a necessidade do paciente a partir dos sinais e sintomas e dos relatos das pessoas que trouxeram esse paciente ali para a internação, para aquele atendimento emergencial, e nós temos que agir rápido em relação a essa ação, ok? Então o paciente ainda acordado, ele, apesar literalmente de uma quantidade de droga ingerida, ele sofre uma absorção parcial. Nesse sentido, então, vai ser indicado uma lavagem gástrica. Então, mesmo que ele ingira, mas ele está acordado, ele está sofrendo a absorção desse produto químico de maneira gradativa. E aí vai ser indicada a lavagem gástrica desse paciente, ok? Se a ingestão for com produtos corrosivos, por exemplo, aí não vai ser indicado literalmente a lavagem gástrica. Tá? Não vai ser indicado. Aí o próprio organismo ele vai ter o papel de absorver, talvez em algumas situações, a administração de algum outro medicamento para tentar neutralizar. Mas a lavagem gástrica não vai ser possível em caso de produtos corrosivos, ok? Bom, é importante observar o paciente por um tempo prolongado. Como assim, professor? Ele deu uma entrada agora. Ele não vai embora daqui a 1 hora. Essa observação do paciente tem que ser mais prolongada porque, no caso das intoxicações, ele pode estar num estado clínico agora, mas daqui a 5 horas ele piorar rapidamente. Ou daqui a 10 horas ele piorar rapidamente. Então, o acompanhamento mais prolongado vai fazer com que a gente consiga fazer uma terapêutica adequada com esse paciente. E o paciente pode apresentar, então, uma evolução para o coma, por exemplo, ou evoluir para o coma. Ele pode já aparecer sendo admitido em coma ou ser admitido em nível de consciência adequado, mas ele evoluir ao longo do tempo de internação ainda no pronto-socorro, no atendimento pronto-socorro, ele evolui para o coma. Ou ainda com sérias complicações como hipóxia, por exemplo, tá? Que ele vai ter, obviamente, uma troca gasosa ineficaz, isso vai trazer hipóxia, que vai trazer isquemia, que vai trazer morte celular. Nós temos também outro tipo de situação que é a broncoaspiração, onde o paciente vomita, fica resto alimentar na boca e ele aspira para dentro do pulmão. E isso vai fazer também com que ele desenvolva pneumonia, mas no futuro, 3 dias depois, mas nesse momento pode desenvolver uma parada respiratória, e um fator importante é a gente monitorar para evitar que isso aconteça. Manobras de tratamento elas devem ser instituídas literalmente com emergência visando restabelecer a respiração, restabelecer a circulação sanguínea e também, óbvio, ligadas às questões de drogas. Então, dextrose, tiamina, antagonista, narcóticos e outros vão ser indicados pelo médico plantonista justamente para trabalhar como antídotos ou também para trabalhar de maneira a manter a estabilidade de sinais vitais desse paciente. A hipotermia, a hipotensão, a hipertensão, arritmias e convulsões são complicações evidentes, tá? São as complicações mais clássicas em relação ao processo de intoxicação. Por isso que nós temos que monitorar os sinais vitais desses pacientes. Outra questão importante é que os antídotos eles devem ser utilizados quando a droga ingerida é conhecida. Se a droga ingerida não for conhecida, ninguém sabe dizer o que esse paciente ingeriu, não tem como administrar um medicamento que vai ser antídoto, que vai fazer a ação contrária da ação daquela droga, ok? Se a gente não tem ideia, como que eu vou administrar um antídoto, tá bom? Outra questão importante é que a descontaminação da pele ela deve ser feita com quantidade abundante de água, como eu falei anteriormente. Por isso que é imprescindível nós termos na sala de pronto atendimento, lá no pronto-socorro, uma ducha literalmente para corpo e para olhos.
tá? Que geralmente a gente encontra em parques químicos onde trabalham indústrias que trabalham com produtos químicos, por exemplo, para situações de emergência. Pode ser um banheiro, professor? Pode. Pode ser um banheiro com uma ducha específica, mas ele vai tomar um banho literalmente, retirar toda aquela roupa onde possa ter o produto químico e fazer um banho de aspersão com água abundante que vai girar em média de 5 a 15 minutos. Outra questão importante, que nos óleos também deve ser utilizada água abundante. Pode ser utilizado também anestésico, um colírio anestésico ou até mesmo tópico, mas com indicação médica. Se o médico não indicar o colírio anestésico, a gente não vai utilizar, vamos fazer somente a lavagem com água potável, tá bom? E, obviamente, esse processo é chamado de lavagem ocular. A descontaminação do trato gastrointestinal é o terceiro tipo de situação importante que pode ser feito por êmese, que a gente encontra na literatura, tá? A gente encontra o Ipeca, por exemplo, ou xarope de guaco de Ipeca, mas ele é muito não utilizado, ele não é eficiente. Então você pode encontrar na literatura, na internet, por exemplo, esses tipos de indicação, mas na prática hospitalar ele não é indicado não, porque ele não é muito eficiente. Na prática, o que é indicado é fazer a lavagem gástrica quando, obviamente, o produto que foi ingerido ele não for corrosivo, certo? E aí é indicada quando a êmese não for efetiva, porém, literalmente é contraindicado nas situações de intoxicação de corrosivos, tá? Inconsciência, por exemplo, do paciente, aí eu não vou fazer, ele está em coma ou ele está inconsciente, eu não vou fazer a lavagem gástrica porque eu não consigo, ok? Nesse sentido, então, o risco é muito grande de broncoaspiração. O uso do carvão ativado é o fator primordial que a gente vai utilizar para o processo de lavagem gástrica, ou até mesmo a administração do carvão ativado lá dentro do estômago. Por quê, professor? Porque é o carvão ativado que vai ter a função, literalmente, de sugar o produto químico que está causando intoxicação, e isso vai ser eliminado posteriormente nesse processo da lavagem, ok? Então ele vai atuar inativando esse produto químico tóxico. E aí a gente vai precisar literalmente de uma seringa calibrosa, uma sonda nasogástrica, justamente para fazer a sondagem desse paciente, fazer a administração dessa solução literalmente dentro da cavidade gástrica e fazer posteriormente a drenagem ou até mesmo a sucção com uma seringa, tá bom? Mas seguindo então o protocolo literalmente da instituição a respeito da lavagem gástrica. Mas entenda que a gente vai então infundir o carvão ativado numa solução com água e a gente vai literalmente drenar posteriormente alguns minutos depois. E isso é chamado de lavagem gástrica, ok? Ainda como medida de intoxicação podem ser utilizadas, por exemplo, a diurese forçada com uso de diuréticos para acelerar, por exemplo, a drenagem, a depleção ou depletação desse produto químico na urina, a alcalinação ou acidificação, por exemplo, na urina, que é contraindicado em alguns casos específicos de perda sanguínea, por exemplo, ok? A hemodiálise e hemoperfusão, que também pode ser indicado em algumas situações específicas, quando a droga é conhecida ou suspeita, literalmente, de poder ser dialisada. Então, numa diálise, vai acontecer a filtragem, literalmente, do sangue e vai ser depletada, vai ser excretada esse tipo de secreção, tá bom? Então, a graduação fisiológica da gravidade do envenenamento depende de alguns graus específicos. Então, eu tenho 4 níveis de graus, onde o paciente ele apresenta sinais e sintomas mais evidentes. Então, no caso de envenenamento estimulante e envenenamento depressivo, o envenenamento que estimula o nível de consciência e tem o tipo de envenenamento que deprecia o sistema de nível de consciência, ok? Traz uma depressão, leva ao coma, traz agitação, ok? Então, nesse caso, a gente tem o grau 1 do envenenamento estimulante, ele vai ter agitação, ansiedade, ele vai estar acelerado, ele vai ter hiperreflexia, midríase, tá? Nesse sentido, é importante a gente entender sinais e sintomas. E no envenenamento depressivo, ele vai ter ataxia, ele vai estar confuso, vai ter letargia, vai ter fraqueza, isso no grau 1. No grau 2, do estimulante, ele vai ter confusão, ele vai ter febre, hiperatividade, hipertensão, taquicardia, taquipneia. No depressivo, ele vai ter coma leve. E nesse sentido também, ele vai ter alguns estímulos
verbais e motores, por exemplo, que ele não vai conseguir ter resposta. No grau 3 estimulante, ele vai começar a ter delírios, ele vai começar a ter alucinações, hiperexia e também taquiarritmias. E no depressivo, um coma moderado. Você consegue visualizar então que depressão está evoluindo para o coma profundo e o estimulante, a droga estimulante ou produto químico estimulante está estimulando ainda mais o sistema nervoso. E no grau 4, ele evolui também no estimulante para o coma, colapso cardiovascular e também convulsões. E no grau 4, aqui no envenenamento depressivo, ele causa um coma profundo, com uma apneia bem profunda, depressão cardiovasculares, ou seja, todos os reflexos do corpo estão bem baixos e isso vai trazer várias complicações também, ok? Podendo até mesmo levar ao óbito. Então é importante a gente entender que no processo de intoxicação tem drogas, né, que vão estimular o sistema nervoso até a evolução a coma e talvez o óbito, e tem medicamentos ou produtos químicos que vão estimular deprimindo o sistema nervoso, literalmente evoluindo para o coma mais grave e também às vezes para o óbito, tá bom? Vimos então a parte 2 do seu material em relação às principais agravos de acidentes. Lá no seu capítulo 6 do seu material, é importante você entender esse processo de intoxicação e aí a gente consegue atuar preventivamente e também na emergência de maneira mais assertiva. Agradeço muito a sua atenção, obrigado e até a próxima aula.